O Espaço Jurídico, seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 5184332466 ou 5199356999. Esta primeira aula de Direito do Trabalho 1 versará sobre, num primeiro momento, o desenvolvimento histórico da disciplina. Logo após, falaremos sobre desenvolvimento teórico. Primeira coisa a se ressaltar é a questão do desenvolvimento do sistema capitalista. Ele foi primordial para o desenvolvimento do direito do trabalho. Por quê? Devido à formação de mão de obra livre. E essa questão, a se ressaltar a questão do Estado liberal, que ele primava pela não intervenção do Estado nas relações trabalhistas, porque isso se devia às partes, enfim. E esse pensamento ele decorria do princípio da igualdade formal entre as partes. E sabemos que, materialmente falando, a relação entre empregador e empregado era extremamente desigual. A Revolução Industrial ela foi fundamental para consolidar as demandas trabalhistas, o direito do trabalho, enfim, os trabalhadores. Houve uma formação de uma classe trabalhadora de fato. E uma coisa interessante é que a sociedade industrial ela se dividia em três setores: o setor primário, o secundário e o terciário. O primário, o setor agrário, extrativista, enfim, o secundário industrial e o terciário de comércio, serviços. E nesse tipo de sociedade, da época, o setor secundário ele era o que mais empregava, o que mais tinha mão de obra. Primeiramente, vou comentar the Health and Moral Act, que foi feita na Inglaterra no ano de 1802. Foi editado pelo ministro Robert Peel, o Health and Moral Act, que foi o primeiro ato a manifestar a intervenção do Estado nas relações laborais. A lei de Peel dirigia-se aos trabalhadores da indústria da lã e do algodão, proibindo nos povoados o trabalho de crianças por mais de 12 horas diárias, assim como o trabalho noturno. Quanto ao Manifesto Comunista, é sabido que criticava o modo de produção capitalista, buscava organizar o proletariado como classe social capaz de reverter sua precária situação, de forma a facilitar a coesão no movimento operário. A encíclica Rerum Novarum, editada no ano de 1891, ela debatia as condições dos trabalhadores, ou seja, as más condições dos trabalhadores à época. A primeira questão a ser levantada
diz respeito à questão social e o socialismo. O que seria? Ela inicia o texto fazendo um levantamento da situação social da época e da crise social que o mundo passava, de conflitos e crítica à situação de miséria e de pobreza que os trabalhadores estavam submetidos em razão de um liberalismo irresponsável, de um capitalismo selvagem e de patrões desumanos. Uma coisa importante se ressaltar é que a encíclica ela refutava o critério socialista sobre a propriedade privada, alegando que o direito de propriedade era algo natural, fruto e se baseia no trabalho humano. Outra questão a ser levantada, foi levantada, foi a questão social e a igreja, aonde ela condenava esse dualismo entre ricos e pobres, essa luta de classes, via como algo prejudicial às partes. E que a igreja teria o papel fundamental de conciliar estas partes. Quanto à questão social e o Estado, ela fala da questão da garantia da propriedade, assim como da paz. Fala da corrupção, dos costumes da época, da proteção dos bens da alma, do adequado regime de trabalho, da proteção da idade e do sexo do trabalhador, e defende o justo salário. A questão social e a ação conjunta de patrões e empregados. Neste capítulo, considera de incalculável vantagem as associações de socorro e previdência dos trabalhadores, que são principalmente recomendáveis às associações de operários e que estas deverão ser prudentemente organizadas. O espaço jurídico, seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 5184332466 ou 5199356999.